Meus irmãos, com a paz do Senhor, um bom dia a todos. Peço licença para entrar em vossa casa. Gostaria de estarmos nesta manhã juntos, adorando, glorificando a Deus, participando do ensino bíblico da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, que o título da lição de hoje é Despertamento Espiritual, um Milagre. Então vamos nesta manhã, juntamente com o professor Nilson, estarmos aprendendo esta lição de hoje. E eu gostaria de estar lendo com você aqui a leitura do texto áureo que se encontra em Romanos, capítulo de número 13, versículo 11. E também, se você está com sua Bíblia na sua mão ou a sua revista, a leitura bíblica também se encontra em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, ao versículo 1 ao 3. Então, nós vamos estar fazendo essas leituras e convido você que estiver com sua Bíblia na mão ou a sua revista, participar conosco. O texto áureo desta lição de hoje nos diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura bíblica em classe que se encontra em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prato e com ouro, e com fazenda e com gados. O fará as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitam nos arredores lhes confortarão as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, o fará tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1, versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e se sucedeu no mês de Quilsileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. E o desprezo é o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neste momento, estaremos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e juntos vamos aprender esta lição maravilhosa nesta manhã com o professor Nilson Tavares, que estará ministrando para nós
e nós glorificando ao Senhor, porque tudo Ele tem feito. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, nosso Senhor e nosso Salvador, por essa oportunidade, ó Deus querido, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos participando dessa escola bíblica dominical, Pai. Pedimos ao Senhor que venha abençoar grandemente os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela dedicação dos professores, a qual o Senhor tem colocado para ministrar, Pai, a sua palavra. Continue incentivando a cada um de nós para juntos aprendermos a tua palavra, porque sabemos que é onde nos fortalece, é onde nos dá força para caminharmos, ó Pai. E assim nós te agradecemos pela nossa população de Pontal do Paraná. Pedimos que o Senhor continue abençoando, porque o Senhor pode todas as coisas e tudo está em tuas mãos. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Irmão Nilson. A paz do Senhor a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais um domingo para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Então, a todos os irmãos, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, você que estará revendo essa transmissão dessa live. Que Deus abençoe você, a sua família. Vamos aprender um tema hoje extremamente importante para os nossos dias. O tema da nossa lição é despertamento espiritual, um milagre. Esta lição é fenomenal, por quê? Porque nós vamos aprender um pouco sobre o que Deus fez para o povo dele e extraindo lições para o que Deus pode fazer para a nossa vida hoje. Então, peço que você pegue um papel, uma caneta, para anotar alguns textos que nós vamos passar para os irmãos, alguns pensamentos que nós pesquisamos aqui, diretamente extraídos da palavra do Senhor, ok? Vamos lá. Eu tenho certeza que você tem a sua lição em mãos. Já vamos lá para a nossa introdução da nossa lição, que o comentarista, o nosso pastor de saudosa memória, o pastor Eurico Bergstein, autor de muitos comentários de lições bíblicas, pela nossa casa publicadora, CPAD, são mais de 35 lições que esse pastor comentou. Temos também uma obra fantástica que eu tenho em minha biblioteca particular, que é a Teologia Sistemática de Eurico Bergstein. Eu recomendo aos irmãos, um pensador, o último apóstolo que veio da Europa para cá, que a Europa mandou para cá, que fez história em nossas terras. O irmão Eurico, que Deus, de saudosa memória, que está com Deus, nos disse assim lá nos idos de 1993, quando ele comentou essa lição. Haja vista, esta lição é um comentário da lição bíblica de 1993. Eles reeditaram essa lição que o pastor Eurico fez, e logo no início de sua introdução ele diz assim, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, Esdras 1:1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Pausa. Logo no início aqui nós aprendemos uma lição importantíssima. E qual é essa lição importantíssima? É Deus quem nos desperta. Então, esse despertamento que houve naquela época foi por Deus. Irmãos, eu peço licença para os irmãos. Vamos marcar aqui algumas coisas no nosso quadro de apontamentos, que esse despertar, primeiro, o que é despertar? Despertar nada mais é que a pessoa, ou aquela pessoa que está em fase de stand-by, está dormindo, está na sonolência, está passando por um período de desligamento. Então, esse período de desligamento, Deus vai lá e aperta o botãozinho, então Ele torna a te trazer a vida. A pessoa está dormindo, então ela volta à vida. E qual é a primeira coisa quando você acorda pela manhã? Uma pessoa normal, ela acordou, então ela levanta, lava o rosto, vai fazer o café e vai para as suas atividades. Assim também se dá no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quem não é espiritual não compreende as coisas do Espírito. E somente os espirituais que compreendem as coisas que são espirituais, e por ninguém é discernido. Então, as coisas que são de Deus, os temas relacionados
a nossa vida espiritual, aquele que está ainda dormindo, que está morto espiritualmente, ele não compreende. Então, quando você fala assim, você precisa nascer de novo, ela não vai entender. Como assim nascer de novo? Lembra aquele grande político da época de Jesus? Era um homem extremamente sábio, um homem extremamente culto de sua época. Quando ouviu essas palavras da boca do Senhor Jesus, Jesus falando, é necessário você nascer de novo. Aí ele teve um comentário extremamente inadequado: como eu, sendo já velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? Ele não entendia o que é nascer de novo. Então, esse despertar é o nascer de novo. A nação de Israel, na época em que esses livros foram escritos, livros de Esdras, o livro de Neemias, que ora nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, a história desse povo era uma história muito difícil. Eles estavam atravessando um período extremamente danoso. Haja vista, a Assíria no ano 722 havia levado cativo o norte, a nação, o reino do norte, chamado Israel, para o cativeiro. E logo após, alguns anos depois, menos de 150 anos depois, o reino do sul também, ele é levado em cativo para a Babilônia. Então, a nação de Israel estava extremamente fragmentada. Eles estavam passando por um período de dominação estrangeira na nação. Só que havia profecias, havia promessas de Deus para aquele povo, que ele seria restaurado, que ele seria novamente elevado à sua condição, a nação independente, que essa nação iria novamente desfrutar de uma liberdade. Os seus profetas haviam vaticinado isto, só que eles não estavam entendendo ainda qual era o plano, qual era o projeto de Deus. O livro de Esdras, o livro de Neemias, ele vai relatar esse período desse novo despertar. O Senhor Jesus, através das palavras do profeta Jeremias, ele havia profetizado que eles passariam um período no cativeiro e Deus os traria novamente à nação deles. Só que, no ano melhor dizendo, esse profeta aqui, chamado Daniel, ele já estava há muitos anos no cativeiro. E ele pegou os livros de Jeremias, ele leu o rolo de Jeremias, e ele entendeu, através da leitura, que seria de 70 anos o período que a nação de Israel ia ficar cativa. E havia chegado esse período de 70 anos. Então ele ora a Deus, ele conversa com Deus, e ele começa a manifestar o seu profundo pesar do porquê que a sua nação ainda não havia sido liberta. Então, uma das características desse despertar, dessa oração que Daniel fez, nós vamos entender aqui no comentário do irmão. Olha só que entendemos que há um tempo para todas essas coisas. O despertar espiritual emana do próprio Deus, porque Deus é o que opera tanto o querer quanto o efetuar, como diz lá em Filipenses 2:13. Há um tempo para todo o propósito. Lembra de Eclesiastes? Há um tempo para todas as coisas. Nós precisamos desse despertamento. Bênção somente é bênção no tempo de Deus. Quando Deus desperta o rei Ciro, havia chegado à plenitude daquele tempo. Nós entendemos que bênção somente é bênção quando Deus está no negócio. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Havia também essa plenitude do tempo, no tempo de Ciro. É no tempo de Deus que as coisas acontecem, é no tempo de Deus, e o interessante é que Deus está no controle de todas as coisas.
Por mais que a nação havia sido levada cativa, por mais que a nação, a nação estava extremamente pesarosa, extremamente danificada, extremamente machucada, né? Mas no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não é assim na sua e na minha vida? Com certeza é, muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, nós queremos as coisas de uma forma e essa forma não acontece, então nós nos decepcionamos, nós até achamos que Deus não está naquele negócio, achamos que Deus não pode resolver aquilo, mas calma, irmão, calma. É no tempo de Deus que acontecem as coisas. Nós não podemos antecipar o tempo. Essa nossa ânsia pela antecipação do tempo gera uma ansiedade extremamente danosa, pode danificar até a nossa saúde. Nós não podemos antecipar o tempo. Há um tempo pré-estabelecido por Deus para todas as coisas, né? Assim como nós não podemos antecipar o tempo que passou não volta. Então nós não podemos chorar pelo leite derramado, né? O povo lá não podia achar que por causa do pecado dos seus pais, dos seus antepassados, né, eles estavam ali naquela situação de cativo, aquela situação extremamente degradante, e então eles ficariam se lamentando sobre aquilo. Não, o que passou, passou. O que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar? Ok? Vamos lá. Continuando aqui a nossa introdução. A cooperação do Espírito Santo e do homem. Nós vemos aqui, por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo ela é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 15, verso 28. Vamos ver essa cooperação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o verso 28. Olha o que diz o texto bíblico. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas. O contexto desse texto aqui é o primeiro concílio da igreja, onde a igreja estava passando por uma série de dificuldades administrativas, né, uma série de causas pontuais. Então eles resolveram que o que poderia ser feito para melhorar a administração, para melhorar o andamento da obra do Senhor. Mas percebam, é isso que eu quero chamar a atenção do irmão aqui e da irmã, é justamente aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quem tem a primazia nessa cooperação é o Espírito Santo, não é a gente que é em primeiro lugar. Quem tem a prioridade em todas as nossas decisões, que deveria ter pelo menos, é o Espírito Santo e não nós. Quando nós colocamos Deus na direção da nossa vida, então com certeza as coisas ela vai se encaminhar de uma forma muito harmoniosa, de uma forma muito boa, quando nós priorizamos Deus. Continuando, primazia é liderança do Espírito Santo. O arrependimento é o primeiro passo para o avivamento. O arrependimento é o primeiro passo para o avivamento. Na aula passada, na aula anterior, que foi até o nosso pastor, presidente, nosso pastor Guilherme, um abraço ao nosso pastor Guilherme, que está nos acompanhando na live. Ele falou sobre essa característica que o despertamento espiritual que houve naquela época por Deus, como Daniel, ele pegou essa característica de Daniel, sobre esse arrependimento. Nós precisamos de um despertar. Quem não precisa de um despertar? Nós precisamos, mas primeiro de tudo nós, pessoalmente, individualmente, não atribuindo a outrem a responsabilidade, e sim a nós. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para o verdadeiro despertamento. Lá em 1 Crônica, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 7, no versículo 14, tem lá a fórmula
de como se processa esse enorme processo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vem comigo. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, e o verso 14. Abra sua Bíblia comigo. Se abre a sua aí, eu abro a minha aqui. Capítulo 7, o verso 14. Olha que texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Deixa eu achar o texto aqui. Segunda Crônicas, eu falei primeira? É segundo. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, aqui nós já temos aqui uma condicional. Somente haverá bênção se, olha essa condicional no texto, ela é fundamental, de fundamental importância. Se o meu povo, você é povo de Deus? Nós precisamos entender que, como povo de Deus, nós temos algumas características para nós sermos povo de Deus. Quais os elementos, né, que caracterizam um cristão, uma cristã? O que é ser um povo de Deus? Daqui a pouco nós vamos desenvolver esse tema. Que se chama pelo meu nome, se humilhar. A característica fundamental aqui é humilhar, o reconhecimento de que precisa se humilhar perante Deus, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então, a característica inicial do despertamento tem que ter esses elementos. Se não houver esses elementos na sua vida e na minha vida, pode ser qualquer outra coisa, menos o verdadeiro despertamento, menos o verdadeiro avivamento na alma, no espírito. Se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então esses são os elementos de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Então, somente então, é que advirão as bênçãos do Senhor. E neste texto aqui de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o nosso escritor vai dizer, então, o Senhor dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses elementos, na lição de número 1, nós aprendemos que esses elementos estão na oração de Daniel. Ele entendeu que nós pecamos, nós desobedecemos a lei do Senhor. Então, esses elementos estavam a humilhação, ele já estava orando. Nós vamos ver uma percepção na vida de Daniel, é a sua vida de oração. Então, certo escritor, certa vez, escreveu que a oração está para a vida do cristão, assim como o ar está para a nossa vida do nosso corpo físico. Orar é uma necessidade da vida do cristão, e orar não é fácil. Quem diz que orar é a coisa mais fácil do mundo, não é. Você precisa subjugar o seu corpo. Você precisa dizer não a uma série de coisas. Você precisa conversar, ter um relacionamento com Deus. Como poderia dizer que você é meu amigo ou que você tem um amigo se você não se relaciona com ele? Você não conhece ele, você não conversa com ele, você não fala os seus problemas para ele. Então você não tem uma verdadeira relação de amizade. Então, nós precisamos ser amigos de Deus. E uma coisa que nós vemos na vida de Daniel, na vida de Esdras, na vida de Neemias e de tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, é que eles tinham esse profundo relacionamento através da oração. Continuando, as finalidades do despertamento. As finalidades do despertamento. O tópico 2 da nossa lição. A restauração nacional de Israel. Irmãos, perceba comigo, venha comigo para um texto sobre esse comentário da nossa lição, muito importante.
Romanos, quero que você venha comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 12, vamos falar um pouquinho sobre a vontade do Senhor, sobre a vontade de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, e o verso 2 vai dizer o seguinte, olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que os elementos da vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quantos hinos, quantas pregações, quantos congressos já não foram feitos, já não foram produzidos sobre essa temática? A vontade do Senhor. Precisamos estar no centro da vontade do Senhor. O melhor local para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Deus é quem governa todas as coisas. Deus, Ele quem administra o universo. Deus é quem administra o desenrolar da ação humana, o desenrolar do homem na terra. Tudo pertence, está dentro da vontade do Senhor. Dentro de uma temática do estudo da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a vontade que Deus, Ele permite, nós chamamos de vontade permissiva do Senhor. Por exemplo, isso nós já estamos falando do livre-arbítrio do ser humano. Nós somos seres livres, nós somos independentes para agir. Deus não impõe a sua vontade. Perceba que quando Deus colocou o homem no paraíso, ele para mostrar que o homem era independente, então ele colocou ali uma árvore, e cujo o fruto ele não poderia comer. Ele poderia subir na árvore. O nosso pastor presidente aqui, o nosso pastor Guilherme, ele fala que quando o diálogo entre Eva e a serpente, ela falou o seguinte, o que Deus falou? Ele falou que não podia fazer isso, aquilo, então Eva fica meio assim, não, você pode comer, não tem problema. Ela enganou. O nosso pastor fala que o Adão poderia subir na árvore, Adão poderia tocar na árvore, ele não poderia comer o fruto. E o símbolo desta árvore do conhecimento do bem e do mal é o símbolo da nossa, é o atestado da livre escolha humana. Olha, Adão, Deus estava falando, olha, Adão, você pode tocar na árvore, você pode subir na árvore, mas você não pode comer o fruto dessa árvore. Você tem esta escolha, esse livre agir, essa livre ação. Você pode ou não pode. Então aí está o livre-arbítrio humano. Nós podemos fazer uma série de coisas, mas nós devemos. Lembra que o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós podemos todas as coisas. Todas as coisas são me permitidas, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas, ela vem trazer um benefício para você, mas você pode fazer todas as coisas. Há um julgamento, há uma crítica que é feita a nós, cristãos evangélicos, que nós cerceamos as vontades das pessoas. Não, de forma alguma. Se Deus não impede as pessoas de pecarem, quem somos nós para impedir as pessoas de pecarem? Nós somente falamos do que a palavra de Deus ela fala, né? Nós precisamos entender que é Deus que está no governo da história humana. Venha comigo em Apocalipse, capítulo 9. Olha só que interessante. Deus na história, Deus na direção da ação humana. Apocalipse, capítulo 4, versículo 9. Nós entendemos, através deste texto, o seguinte. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, Deus está no controle de todas as coisas. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Olha só, estava sentado sobre o trono, símbolo do governo divino.
símbolo de que Deus governa. 5:13 de Apocalipse, olha só. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e ao que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Deus está sentado no trono. Deus é que governa as nossas vidas. Deus é que governa a humanidade. Nós não entendemos como Deus governa. E graças a Deus porque nós não entendemos, porque senão nós seríamos deuses, né? Certa vez o Deus, ele falou o seguinte, quem é o barro para dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Né? Não é verdade? Nós não podemos questionar a autoridade de Deus. Deus, ele permite que a gente faça o que nós quisermos, mas ele dá diretivas. Assim como ele deu diretivas, nós acabamos de ler o texto de segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, 14. Ele deu uma diretiva. Também, quando Deus inspirou Moisés a escrever o texto de Deuteronômio, ele falou o seguinte: Moisés, escreva para a nação, vocês são livres para escolher entre o bem e o mal. Escolham, pois, a vida para que vivam. Deus, ele dá essa opção para nós. Basta nós agirmos de acordo com as recomendações deles. Tópico 2, número 2 do tópico 2, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina, por livre escolha, livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre a condição anterior ao cativeiro babilônico. Deus, ele havia se manifestado ao povo de Israel e dado as suas leis. E mediante essas leis, a esses estatutos, então eles seriam bem-aventurados durante toda a sua vida. Porém, eles caíram inúmeras vezes num pecado que é extremamente danoso. E qual é esse pecado? É a idolatria. A palavra idolatria na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ela vai trazer como um prosquineu, é a palavrinha utilizada. E esse idolatrar é substituir a adoração. Ao invés de você adorar a Deus, então você adora elementos do que Deus criou. Então, ao invés de você adorar o Deus da criação, você adora a criação de Deus. Ao invés de você adorar ao Criador de todas as coisas, você atribui a ídolos, a coisas feitas por mãos humanas. E Deus, ele é um Deus ciumento. A Bíblia fala que ele tem ciúmes de nós. Ele não quer que você adore nada. E a nação de Israel, ela deixou de adorar a Deus para se voltar a ídolos. E uma dessas ações, uma dessas coisas que causou profundo entristecimento de Deus, foi, durante o governo, um dos reis de Israel, ele trouxe elementos extremamente perniciosos no culto a Deus. Um dos reis de Israel colocou sacerdotes de Baal dentro do próprio templo e adoravam a ídolos dentro do próprio templo que o Senhor havia construído através do povo dele. Então isso aí foi o ápice da loucura humana, uma rebelião declarada contra Deus. Então Deus permite que o povo dele, ele é levado a cativo. Primeiro a nação, ela é dividida ao meio. Durante os reinados do primeiro rei, segundo e terceiro rei dessa nova nação de Israel, Saul, Davi e Salomão, durante o reinado desses três homens que governaram durante 40 anos cada, o reinado do rei Saul durou 40 anos, de Davi durou 40 anos, de Salomão, seu filho de Davi, durou 40 anos. Então, logo após o reinado desses 120 anos, desses anos
de nação unida, então o reino é dividido. Então a nação é dividida entre o sul e norte, entre o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul. Então a nação de Israel, o reino de Israel, que ficava ao norte, deixa eu até colocar aqui fazer uma anotação para os irmãos entenderem. Então, entenda aqui como se fosse a nação de Israel. Então, logo após a morte do rei Salomão, o reino é dividido entre Israel, reino do norte. Israel ficou ao norte. E Judá ficou ao sul. Judá ficou ao sul. Então a nação de Israel, ela é dividida em duas. 10 tribos ficaram com o norte, cuja capital era Samaria. E Judá ficou ao sul, cuja capital era Jerusalém. Cuja capital era Jerusalém. Então, essas tribos ao norte, no ano 722, vem um rei assírio, então ele leva os israelitas que estavam ao norte para outras terras, mata, dá cabo a essa parte. Então, toda essa parte aqui, ela vai se chamar, ela é excluída. Por quê? Porque os reis que estiveram aqui, foram 20 reis que governaram Israel durante o período do reino dividido, foram 20 e 20. 20 reis do norte, todos foram extremamente ímpios. Todos foram extremamente ímpios. E o reino do sul teve rei ímpio, mas teve rei bom também. Então, quando Deus ele fala que nós precisamos nos humilhar, nos arrepender, houve reis aqui que se arrependeram, que se humilharam. Então Deus teve bons olhos, e quando o reino assírio ele é destituído pelo império babilônico, pelo imperador da Babilônia, na figura maior que é Nabucodonosor, então ele toma essa região aqui, ele domina essa região e domina também Judá. Só que aqui ele preserva, por início, ele preserva o povo, parte do povo aqui, ele leva somente a família dos monarcas, ele leva somente os granfinos daquela época, né, para a Babilônia, e deixa um povo aqui. Esse povo aqui, ele fica extremamente em pobreza, mas ele fica naquela terra. Os homens que foram retirados daqui, de Judá, do Reino do Sul, e levados para Jerusalém, nós temos alguns livros bíblicos que falam sobre isso. Nós temos o livro de Jeremias, né, que é um profeta anterior ao cativeiro babilônico, e também ele escreveu durante. Em tristeza, contristado. Então nós entendemos, estudando a Bíblia Sagrada, que Deus havia levantado esse movimento, despertado, como nós lemos aqui no início da lição, esse despertamento no coração do povo. E quando o povo ele começa a despertar, então quando o povo começa a se humilhar, começa a falar: Deus, nós
pegar um outro aqui. Aí. Alô, som. Nós entendemos que através desse contristar de coração, então nós entendemos que Deus, Ele havia começado a fazer uma grande obra no meio do povo dele. Olha só o que diz a nossa lição, continuando a leitura. Cada despertamento tem um objetivo principal, a salvação e a restauração do homem. Nós somos livres para escolher, mas nós não somos livres para escolher as consequências. Tudo que o homem plantar, certamente isso também ele vai colher. A Bíblia diz que quem planta vento colhe o quê? Outro vento? Quem planta vento colhe tempestade. Nós não escolhemos as consequências. Nós escolhemos o nosso agir. E o nosso agir, através, se essa ação ela é boa, virá coisas boas. Se nós plantarmos no mundo espiritual, nós vamos colher desse mundo espiritual coisas boas. Se nós nos humilharmos perante Deus, nós nos humilharmos perante nós mesmos, a Bíblia Sagrada fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Não é verdade? Olha só, a graça e o pecado, encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. E entendemos, irmãos, que esse exame tem que ser um autoexame, né? A Bíblia Sagrada recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a nossa condição espiritual, ela não é medida por aquilo que nós avaliamos de outrem. Ah, mas aquela irmã é assim, mas aquele irmão é assim, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Não. Você sabe que é uma pessoa de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, quando você olha para si mesmo. Lembra, o ato de apontar é assim, não é? O ato de apontar, você aponta um dedo somente para frente, só que tem 3 dedinhos apontando para você. Nós precisamos nos autoexaminar, né? Nós precisamos avaliar como nós estamos, a nossa condição espiritual perante Deus. Precisamos ser vigilantes e constantes. Deus cumpre suas promessas. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. E Deus cumpriu isso. Deus falou assim: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E assim foi, ele cumpriu essa promessa. Quando Deus, ele promete para você que ele vai te libertar, ele vai te libertar. Quando houve uma promessa de Deus na minha vida, ele cumpriu essa promessa. Ele havia prometido uma família, ele havia prometido restauração em todas as áreas da minha vida. E ele restaurou todas as áreas da minha vida. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, me acompanhando até agora, que se porventura há uma área que precisa do toque de Deus, primeiro conserte o seu altar. Primeiro conserte e restaure o seu altar. Essa restauração de altar, nós entendemos na vida de Elias. No período do rei Acabe, esse rei extremamente ímpio, ele se casou com uma prostituta, uma sacerdotisa de Baal, e eles haviam começado, lembra que eu falei que havia um rei muito ímpio, que havia colocado, feito culto a ídolos dentro do próprio templo? Foi esse rei chamado Acabe, e essa sacerdotisa de Baal chamada Jezabel, eles instituíram um culto a Baal, um culto a um demônio no templo de Deus. Então esse profeta cheio de Deus, ele chega lá e faz um desafio. Ele desafia mais de 850 profetas. Era 400 profetas de Baal, mas também tinha 450 profetas de outro demônio, de outra divindade deles lá. Então ele faz esse desafio. O rei que responder por fogo, esse é Deus. Então eles vão lá no amanhã, eles preparam todo um ritual, e aqueles 850 profetas começam a se chicotear, começam a gritar, começam a se ferir, começam a fazer encantamentos para essa divindade que não respondia.
Então, quando chega a ver, e até o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem essa tira cômica, ele fala assim: grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, grita mais alto, quem sabe ele foi viajar, não é assim? Então, assim, e uma coisa que eu aprendo com ele, nós aprendemos também, que quando chegou a vez dele de orar a Deus, antes dele orar a Deus, ele restaurou o altar. Então nós aprendemos com Elias o que é o verdadeiro despertar. Primeiro, conserte o seu altar, né? Se tem alguma área da sua vida que precisa de restauração, se você, com certeza, nós não temos forças para isso. É por isso que nós pedimos a Deus, né? Senhor, me ajude nessa área. Então, essa petição de ajuda. Então você pede a Deus, então Deus entra com uma ajuda extra, então Deus vai enviar uma palavra, Deus vai enviar uma pessoa amiga para te ajudar, Deus vai enviar um pastor, Deus vai enviar um vizinho, Deus vai enviar Ele vai usar N coisas, N situações para te ajudar, para você restaurar o seu altar, porque é somente através do altar restaurado é que Deus pode agir. Vamos lá, continuando aqui a nossa lição bíblica. Cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Vamos ver o que esse texto diz? Venha comigo, livro de Jeremias, capítulo 27, verso 22. Olha que linda essa passagem bíblica. (27 e 22). A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então nós vemos aí que Deus, através do profeta Jeremias, ele já estava prometendo. Nós homens, nós profetizamos, né? Nós declaramos, fizemos declarações que pode ou não acontecer, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas Deus ele não profetiza, Deus ele promete, e quando Deus promete, Deus cumpre, né? Glória a Deus por isso. Quando Deus promete, Deus cumpre. Deus havia já antevisto o cativeiro, Deus já havia antevisto toda essa conjuntura política, social que estava acontecendo, essa transformação de reinos, o poder passando de uma nação para outra, mas Deus também já havia antevisto também que o povo dele seria afetado, mas ele também já havia prometido um livramento. E esse livramento veio na hora certa. Quando o rei Ciro, nós entendemos que esse Ciro, Dario, Artaxerxes, são títulos, né? Mas, são títulos que eles davam aos governantes daquela época. Mas Deus anteviu que um desses governantes, por nome Ciro, ele seria extremamente uma ferramenta, seria usado como uma ferramenta em favor de Deus. Ele não era um devoto de Deus, ele não havia se convertido ao Deus de Israel, mas ele foi uma ferramenta utilizada nas mãos de Israel. Nós entendemos que para ser usado nas mãos de Deus, Deus usa quem Ele quer, está no domínio da vontade de Deus. Não podemos dizer, por que Deus está usando aquela pessoa e não me usa? Irmãos, Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer. Ele usou um ímpio, Faraó, para mostrar o seu poder ao povo dele. Não foi para a nação egípcia que Deus fez todas aquelas coisas. Foi para a nação de Israel, que ela estava cativa há tanto tempo lá, que eles já não sabiam quem que era Deus. Então, quem que era o Deus de Abraão? Que havia prometido uma terra para eles. Então, para Deus mostrar a sua força, Deus então ele faz todos aqueles atos milagrosos, aquelas pestes, todas aquelas coisas, para mostrar para a nação dele que ele é um Deus forte. Então, através de Ciro, uma ferramenta, Deus utiliza ele
para que o povo então saia do cativeiro e retorne à sua terra, então onde eles vão reconstruir o templo, onde eles vão reconstruir os muros, que esse tema da reconstrução do templo, do segundo templo, e da reconstrução dos muros de Jerusalém, serão temas debatidos em outras aulas. Com certeza, nas próximas aulas nós vamos entender mais como Deus agiu através da história. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que Deus ele utiliza N situações para te abençoar, para me abençoar. Confiamos em Deus, precisamos confiar em Deus. Estamos vivendo dias assim, dias angustiosos para quem não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus está firme, está forte, está confiante que tudo isso passará, que isso aí não vai ser motivo de nós deixarmos da presença do Senhor. Hoje pela manhã aqui no templo, estava conversando com o irmão e estávamos comentando que essa situação está servindo para nós entendermos e vermos quem que realmente serve e quem não serve a Deus. Porque dentro do templo tem aqueles que confiam em Deus, mas também tem aqueles que nunca confiaram em Deus. Estavam aqui porque era amigo de tal pessoa, e aproveitou essa oportunidade para deixar o templo. Né? Era um desigrejado dentro da igreja, era uma pessoa que era um desviado dentro da igreja. Então aproveitou somente esse mundo caótico, essa situação caótica, para se afastar de vez de Deus. Mas você e eu não somos assim. Tanto é que estamos aqui na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos para o próximo tema, já encaminhando para o final da nossa aula. São muitos os temas aqui comentados na lição, não é possível nós abordarmos todos os temas, mas eu tenho certeza que alguns tópicos que eu resolvi ventilar com os irmãos, comentar com os irmãos, são extremamente importantes para nós entendermos a lição de hoje. Então, nós entendemos na lição de hoje, vamos aqui para um rápido resumo da lição, e eu tenho certeza que Deus falou contigo, Deus está falando comigo, e vai falar muito mais ainda nas próximas lições. Vamos lá. Nós aprendemos na lição de hoje que o despertar provém de Deus. O despertar provém de Deus. Deus, ele é a causa de todas as coisas. Se nós quisermos ser abençoados por Deus, nós precisamos estar no centro de sua vontade. E para nós aprendermos a vontade do Senhor, nós precisamos aprender com o Senhor. A vontade do Senhor, ela está aqui, irmãos, no texto sagrado. É na Bíblia Sagrada que nós entendemos, que nós aprendemos a verdadeira palavra do Senhor. Eu faço coro com o meu pastor aqui, o nosso pastor, nos dias de ensino. Ele sempre tem uma palavra incisiva, uma palavra que vem descortinar a palavra do Senhor. Ele sempre fala que nós precisamos aprender na Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque tem um bando de gente que está querendo falar do seu próprio umbigo, falar de sua própria alma. E aí eles dão até um nominho bonito para esse povo, um tal de coach, os coaches da vida. É uma palavrinha bonita, é uma palavrinha, você vai vencer, você pode todas as coisas, você nasceu para vencer, mas não tem nada de Deus nisso aí, é uma palavra humana, né? Não é uma palavra que fala assim, tome vergonha na sua cara, se arrependa, pare de cometer essas coisas, não. Essa palavra dos coaches da vida, como diz nosso pastor, não é apenas um engano, não é a verdadeira palavra do Senhor. Então, para nós entendermos a vontade de Deus, a verdadeira vontade do Senhor, precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e ver o que ela nos diz. E o que nós aprendemos hoje, alguns textos, vou relembrar com os irmãos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está ali os elementos da vontade do Senhor, né? Para nós sermos abençoados. Quais são eles? Se nós nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. Então lá em Romanos 12:2, nós vamos ver que essa vontade do Senhor, ela é extremamente boa,
perfeita e agradável. Então, dito isto, eu agradeço aos irmãos que nos acompanharam até aqui. Vou chamar agora nosso pastor para vir fazer o encerramento da lição. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar cada vez mais. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus que abençoe o irmão Nilson pela sua dedicação. Que Deus continue te abençoando. E nós louvamos a Deus por esta aula tão abençoada neste dia. E agradecemos também a você que participou conosco, se fez presente através deste meio de comunicação tão importante nos dias de hoje. Então louvamos a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, porque o nosso Deus é todo-poderoso. O título da lição de hoje foi Despertamento Espiritual, um milagre. E na continuação da próxima aula, diz assim, o despertamento renova o altar. Então nós louvamos a Deus, porque sabemos que Deus continua falando conosco, nos orientando, nos incentivando e nos dando força. E neste momento, eu agradeço a todos vocês que têm participado, têm buscado aprender a palavra do Senhor Jesus, que é onde nos fortalece e nos ensina a caminhar cada dia mais na presença do nosso Deus. Então louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, dos nossos pastores, que têm aí buscado o ensino da palavra, trazendo o melhor para nós. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um de vós. E eu convido você a participar hoje do nosso culto transmitido através da live, a partir das 18 horas, para juntos estarmos adorando a Deus. Você é nosso convidado a estar participando junto e agradecendo a Deus pela sua vida e orando também pelo nosso município, que Deus continue abençoando e nos livrando de todo perigo e todo mal. Neste momento eu vou orar com você, agradecer também aos nossos contribuintes da nossa escola dominical, os ofertantes da nossa igreja, que Deus continue abençoando cada vez a sua vida, continua derramando sobre vós as bênçãos do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ensinada nesta manhã, que o Senhor continue abençoando o teu filho que tem ministrado, assim, Pai, de forma gloriosa, como tem usado em tuas mãos, continue usando a cada um dos professores que o Senhor tem levantado nos dias de hoje, para ensinar a tua palavra, que é a verdade, ao nosso coração. Por isso nós te agradecemos, pedindo ao Senhor que entre em cada lar que participou nesta manhã, Pai, que ouviu a tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando, porque nós sabemos que tudo está em tuas mãos. Nosso Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado, e o Senhor tem abençoado grandemente o teu povo. Pedimos ao Senhor também que continue cuidando da nossa cidade, amparando o nosso município, ó Deus, em tuas mãos, para honrar e glorificar ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus.